Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nessa nova série, estamos mostrando os vereadores que foram eleitos a partir de 2017. Vão tomar posse em 2017. E o vereador entrevistado agora é o Lincoln Fernandes. Tudo bem, Lincoln? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem. Abraço a você, um abraço a Jane de Sá, ao Marco Aurélio Tarlá, aos telespectadores que acompanham a TV Câmara, e obrigado pela oportunidade de participar do programa Transparência. Legal. Quer começar, Tarlá? Vamos lá, vamos começar então. Ô Lincoln, Maquiavel disse: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens à sua volta. Esse foi um dos pecados do governo Darcy Vera? Entre tantos, né? Se existem 7 pecados capitais, acho que essa administração você pode multiplicar por 10, não é mesmo? São tantos erros, não só administrativos, mas erros de escolhas, erros de atos, de atitudes, de situações políticas, articulações políticas que seriam naturais, né? A gente vê que esse atual governo ele perdeu o time. E perdeu a mão, né? É um governo que, infelizmente, não conseguiu agradar ninguém, não conseguiu agradar os próprios servidores municipais, secretários que começaram, basta a gente puxar um pouquinho a linha do tempo. Eu me lembro que no primeiro governo Darcy Vera, poucos secretários permaneceram no cargo. Eu me lembro que ainda na primeira gestão, muitos pediram para sair, ou com desgaste com o próprio governo, né, intragoverno, ou exatamente não se enquadrando ao perfil que foi esse governo. Eu me lembro que a prefeita ela teve uma carreira meteórica na política, né, uma carreira que começou como uma vereadora super bem votada, deputada muito bem votada, e já, exatamente numa consequência disso, virou prefeita, e que agora poderia estar terminando com chave de ouro, né? Uma carreira que começou brilhante, mas infelizmente finaliza de uma forma melancólica. A cidade absolutamente desgastada, destruída, né? O funcionalismo insatisfeito, fornecedores sem receber, secretários presos, a própria prefeita numa condição de investigada. Enfim, acho que até é bom que os dias passem rápido para esse governo terminar. Lincoln, você que é um homem do povo, um homem que está à frente aí com o programa, você continua com o seu programa, o que espera a população do Lincoln Fernandes a partir de 2017? O mesmo Lincoln Fernandes, ou até com um comportamento ainda mais fiscalizador, viu, Jane? Porque o que me trouxe até aqui foi exatamente esse perfil forjado de forma profissional, questionador, fiscalizador, né, dando voz à população, e como vereador, este é meu dever, eu não tenho que mudar em absolutamente nada. As minhas tribunas, né, na imprensa, redes sociais, rádio, TV, continuarão normalmente, né? Eu acho que esse trabalho de fiscalização, de questionamento dentro de uma ética e de um espírito de cooperação tem que continuar, não tem que mudar em absolutamente nada. Denúncias. Como é que você vai aí tratar as denúncias, uma vez que você agora é um homem que está na lei, pela lei, através da população? Como é que você vai aí direcionar suas denúncias feitas pelo vereador? Jane, a verdade acima de tudo, né? Nós temos que primar e preservar a verdade absoluta e defender os interesses da população, né? Eu entro como vereador exatamente com o papel principal de fiscalizar exatamente o dinheiro do contribuinte, exatamente num momento extremamente difícil para o município. Eu acho que o povo tem que saber onde está sendo investido o seu dinheiro. Se está sendo devidamente aplicado na saúde, na educação, no asfalto, nas escolas, enfim, nas coisas básicas, nos princípios básicos de um governo. E a denúncia, desde que ela tenha fundamento, desde que ela tenha corpo, ela tem que ir a fundo, né? Não só como jornalista, não só como vereador, mas contando também com a participação, a contribuição de órgãos como o Ministério Público, que é importantíssimo e tem feito muito pela cidade de Ribeirão Preto. Eu acho que a integridade daquilo que o cidadão investe para ter como retorno, ela tem que ser mantida. E ela foi ferida de forma extremamente grave nesse governo. Ô Lincoln, você começa o seu mandato, a sua legislatura, já sendo processado pelo prefeito eleito. Exatamente. Você vai ser uma pedra no sapato dele ou ele no seu? Olha, a gente tem que separar as coisas, viu, Sérgio?
Para quem não sabe, eu fui processado pelo prefeito eleito Antônio Duarte Nogueira por ter criticado, à época, né, isso foi lá para o mês de maio, a citação dele no escândalo da merenda, né? E ele entendeu que, apesar de eu tê-lo convidado para se explicar, ele não foi, ele entendeu que foi uma crítica muito forte e entrou com um processo por danos morais, querendo 15 mil reais em razão daquelas minhas críticas. O processo continua. O fato mais recente que envolve a máfia da merenda foi o depoimento, agora em São Paulo, do ex-presidente da COAF, o Cássio Chebab, que tinha citado o atual prefeito eleito de Ribeirão Preto, né, numa primeira vez lá em Bebedouro, certo, junto com, sendo ouvido por delegados e promotores. Ele foi ouvido agora em São Paulo e disse novamente o nome do prefeito eleito de Ribeirão Preto diante dos desembargadores. Ele manteve a afirmação. Então, a denúncia que eu fiz foi embasada em documentos. Se o prefeito acha que tem que processar, é um problema dele, eu vou me defender, né? Mas eu não falei nenhuma inverdade exatamente nas minhas críticas a respeito da máfia da merenda. E entendo também, Sérgio, que esse foi um assunto, e já é um assunto de domínio público. Hoje em Ribeirão Preto não existe um cidadão que não tenha conhecimento dessa situação. A imprensa do Brasil inteira falou a respeito da máfia da merenda. O William Bonner falou, o Boixá falou, o Estadão falou, o Boris Casoy falou, mas o único a ser processado foi o Lincoln Fernandes. Agora, isso não significa, só terminando o raciocínio, Sérgio, que terá a ver com minha atuação como vereador, se vai haver alguma retaliação no meu caso ou no caso do prefeito, eu posso responder por mim. Eu não posso de forma alguma misturar as coisas. O comportamento tem que ser republicano e eu tenho que defender os interesses da população, da cidade. Eu tenho que defender os interesses do Ribeirão Pretano, que estão exatamente acima de qualquer processo, picuinha ou birrinha pessoal de alguém. Tá, até para que você tenha a oportunidade de se explicar para os seus eleitores, é uma oportunidade aqui. E eu agradeço. Você também parecia que estava correndo o risco de não assumir. Pelo menos é o que a imprensa andou falando aí, alguma coisa. Existe de fato isso? Não existe nenhum risco, existe. Sérgio. Não. Rede social, você sabe, tem notícia para tudo. Então a gente quer esclarecer isso. A eleição em Ribeirão Preto em 2016 foi uma guerra. Convenhamos, foi uma guerra. Eu me elegi, ao lado de outros 5 vereadores, pelo PDT, né, que foi o partido que mais elegeu vereadores em Ribeirão Preto, né? E o PDT é o partido do Ricardo Silva, que foi o principal oponente do Nogueira nessas eleições. Então vamos lá. Durante a campanha existem muitas denúncias eleitorais. Vocês imaginam, são 600 candidatos, né? E muitos acabam não se preocupando consigo próprios, eles se preocupam com os outros. Né? E talvez seja por isso que tenham perdido a eleição, né? Muitos deles que agem exatamente na maldade. Eu fui denunciado no Ministério Público Eleitoral por ter supostamente usado indevidamente as redes sociais, que era proibido. Gente, quem fez a denúncia está absolutamente mal informado. As redes sociais foram as únicas ferramentas absolutamente liberadas para a campanha eleitoral. E eu tenho uma rede social... Se você sabe usar bem, exatamente. Qual o problema? Eu tenho uma rede social que, graças a Deus, ela é forte. São mais de 55 mil pessoas, né, que eu tenho como seguidoras, como amigos, e eu sou um profissional da notícia, eu uso o meu Facebook de forma profissional, né? Então, chegaram denúncias sem fundamento. O que não pode na rede social durante uma campanha eleitoral é exatamente você patrocinar a sua página no Facebook, ou seja lá o que for. Isso não aconteceu. O meu alcance é absolutamente orgânico. E eu fiz isso acompanhando, como jornalista, casos de grande repercussão, porque eu me afastei, como manda a lei, do rádio e da TV, mas das redes sociais não havia necessidade. Então eu continuei exatamente mantendo as minhas atividades e mostrando ao meu público através da internet. Foi assim na cobertura do assalto à Prosegur, foi assim na cobertura da Sevandija, no dia 1º de setembro, né, quando explodiu a Operação Sevandija, e foi assim na super fuga lá, monstruosa fuga de presos lá em Jardinópolis. Foram casos que, se você juntar a repercussão, são mais de 3 milhões de visualizações. Então isso incomoda muita gente, né? Muita gente que inclusive não tem o que fazer e quer te prejudicar, mas não conseguiram.
Não conseguiram, porque o próprio juiz, o doutor Gentili, entendeu na decisão dele que eu não estava usando indevidamente as redes sociais. E deu a decisão dele favorável a mim. Então está explicado. Ô Lincoln, você sabe que recentemente Ribeirão Preto se tornou uma região metropolitana, pelo menos por força de lei, né? Fazendo uma matéria em um dos bairros de Ribeirão Preto, uma senhora me abordou e disse: agora Ribeirão Preto é uma região metropolitana, uma cidade que nem tem asfalto. Queria que você comentasse essa afirmação. Olha, quando surgiu o assunto da região metropolitana, é muito bom a gente criar um grupo de cidades, né? Se configurar como região metropolitana, e são 34 cidades no total. Mas Ribeirão Preto, primeiro, precisa conseguir cuidar de si própria. Como é que ela vai ser a cidade referência de 34 se ela não consegue cuidar de si mesma? Pelo menos esse é o momento de Ribeirão Preto. Esse é o momento atual. Ribeirão Preto está extremamente abalada em todos os aspectos, em todos os sentidos. Nos serviços públicos, na situação econômica, nem se fala. A equipe de transição do Nogueira acaba de anunciar aí uma dívida de 2 bilhões, não é mesmo? Uma dívida a longo prazo de 2 bilhões. Isso é assustador, embora ele não tenha entrado sem saber da situação, né? E nenhum dos 27 vereadores também. Todo mundo, ninguém entrou obrigado, todo mundo sabe da situação e todo mundo tem que trabalhar para melhorar. Não adianta dar desculpa agora, não. O que o povo quer é ver uma situação melhor. Agora, primeiro o Ribeirão precisa arrumar a sua própria casa, né? E reconquistar, se restabelecer como líder de uma região. Não é mesmo? E aí sim, eu acho que as coisas acontecerão paralelamente. É muito bom que tenhamos a região metropolitana para atrair mais investimentos, para a gente ter menos custos, né? Transporte, telefonia, para a gente conseguir, enfim, o tal do aeroporto internacional, que é uma lenda, que é desde os anos 2 a.C., que se fala em aeroporto internacional e a gente não vê esse aeroporto internacional, não é verdade? Então, é muito bom que a região tenha esse corpo, essa pujança. Mas primeiro o Ribeirão precisa se reerguer. Precisa voltar a ser Ribeirão Preto, não é mesmo? É verdade. Você falou de 3 casos relevantes aí, a imprensa não pode calar e não pode parar, né? Enquanto você fala também na sua matéria, eu vou usar uma expressão sua, como o Daerpão. O Daerpão. Então, o Daerpão hoje está na boca de todo mundo. Então, o ouvinte vai ligar para o Lincoln: o Daerpão isso, o Daerpão aquilo. Você acha que você entrando agora como fiscalizador muda alguma coisa? Você tem um poder maior de chegar no DAERP, de verificar o que acontece, aonde há pouco tempo nós tivemos, através do Ministério Público, que ele diz que mais de 300% de aumento nos hidrômetros, ou seja, roda aquele hidrômetro e a pessoa fica sem saber se ela gastou ou não. Roda com ar, né? Com ar. E mais, se você hoje for solicitar uma troca de hidrômetro, você paga R$80. Se o hidrômetro falar que está tudo ok, você, além dos R$80, paga uma multa. Mas quem garante que está ok ou não? Aí é o Daerpão. Quem que é o fiscal do hidrômetro, quem que é o fiscal? Né? Então, o que você vai fazer a respeito disso para a população que hoje está massacrada mais uma vez? Bom, né? como repórter, você tem a condição de perguntar. Como vereador, você tem a condição de entrar e ver. Não é isso? Exatamente. Então, a força da fiscalização, ela é maior, né? A gente tem uma condição maior de saber, absolutamente, dentro de uma ética, não é mesmo? Dentro de um respeito absoluto, não só no DAERP, mas nos postos de saúde, nas creches e tudo mais, não é mesmo? Alguém pode não garantir que tenhamos ainda catracas escondidas em escolas aí? Eu não sei, se eu conseguisse entrar nas escolas, eu ia dar uma olhada, né? Como repórter. Como vereador eu posso, porque compraram tantas catracas, tem mais catraca do que escola, não é mesmo? Creio que na situação do DAERP é a mesma coisa. Agora o DAERP é um caso à parte, né? No DAERP, esteve chefiando o DAERP o maior bandido da quadrilha desse governo, que esteve preso e que articulava todas as situações, né? Então são contratos sob suspeita, tudo o que saiu dali passa a ser suspeito diante dessa administração, né? Preço da água, né? Tipo de cobrança, situação do hidrômetro, exatamente. Então, tudo passa a ter uma suspeição desde que uma situação criminosa esteja por trás. Então tem que questionar.
tem que questionar. E o vereador tem poder para isso, o vereador está aí para isso. Muita coisa podia não ter acontecido em Ribeirão se houvesse uma fiscalização exatamente 100%, uma fiscalização eficaz em todos os aspectos do governo. Bom, muito legal vocês falarem assim, a gente espera, a população inteira espera que vocês façam isso, que vocês fiscalizem, mas vocês têm que começar pela sua própria casa. Você falou que Ribeirão tem que pensar nela antes de pensar no macro, o legislativo também tem que pensar nele antes de pensar na prefeitura. E vocês já vão começar essa organização escolhendo o presidente, a mesa diretora. Qual é a visão desses novos, de vocês que estão chegando agora? O que nós precisamos mudar no legislativo? Porque o legislativo perdeu muito o seu poder, né? Isso precisa ser resgatado com essa qualidade de fiscalização e tudo mais, mas algo interno também. Você já tem pensado, você já está conversando com os seus pares, você já tem trocado ideia, gente, isso aqui não pode mais, isso aqui tem que mudar. A gente gostaria de saber. Olha, eu acho que, primeiro, nós temos que utilizar a Câmara Municipal para discutir assuntos importantes, né? Não assuntos banais, como acontece em algumas situações. Agora, acima de tudo, a Câmara precisa resgatar, no meu entendimento, a sua independência. A sua independência é que vai proporcionar uma fiscalização bem feita, a votação de projetos, né, que sejam de interesse absoluto da cidade. O que a gente viu em algumas situações, infelizmente, não foi discutir o que interessa ao povo, né, mas muitos que discutiram situações que interessavam a si próprios. Eu creio que a palavra independência seja a mais forte, a mais adequada, a mais necessária para o legislativo nesse momento, né? Uma Câmara jamais deve ficar refém de um governo ou deve ser conivente com os atos do governo. A Câmara tem que fiscalizar mesmo. Isso é bom para o próprio governo, para o próprio executivo, porque isso vai refletir em qualidade, né? Se o executivo sabe que tem uma fiscalização, repito aqui, desde que seja algo ético, respeitador, dentro da lei, você pode ter certeza que os serviços oferecidos pelo Poder Executivo serão de melhor qualidade, né? Porque não adianta uma Câmara apenas dizer amém, amém, amém. Aí a Prefeitura deita e rola, a cidade passa a ter dono, né? Então, o seu principal tópico é a independência. Independência. E são 18 novos vereadores, não é isso? Sim. Poxa vida, são 18 cabeças pensantes, né? Novas cabeças, e também, obviamente, com os vereadores que aqui estão e que provaram o seu mérito, provam o seu mérito diante da situação de terem sido reeleitos, né? A população entendeu assim, e você tem que reconhecer, né? E louvar esse mérito. Agora, o que a Câmara precisa transmitir para a cidade é o novo, Sérgio. É o novo. Tem que chegar dia 1º de janeiro de 2017 e falar o seguinte: mudou. O povo pediu para mudar, mudou. É essa mensagem que tem que passar. E você tem que provar essa mudança através do seu trabalho no dia a dia. Ô Lincoln, a gente sabe que o PDT fez uma bancada muito forte aqui na Câmara de Ribeirão Preto, se eu não me engano 6, né? 6 vereadores, exatamente. Isso significa que o prefeito Duarte Nogueira, bem provavelmente, terá uma oposição muito forte aqui dentro. É possível fazer uma oposição fiscalizadora de fato, sem ser oposição por oposição, sem ser para cumprir meta de partido? Como funciona isso? Explica para a população. Olha, eu acho que num primeiro momento nós temos que ter o bom senso. Eu acho que num primeiro momento... Dá um tempo para ele, como vai ser? Não adianta, não adianta você ser oposição por ser. Você vai se opor sem ter o que se opor? Não é verdade? Você tem que ter exatamente uma fiscalização diária dos projetos da prefeitura para que os abusos não aconteçam, para que os erros, né, não aconteçam. Agora, ser oposição por se declarar oposição, isso eu acho que é uma burrice, né? Nós estamos aqui representando todos os cidadãos ribeirão-pretanos. Nós somos 6 vereadores, mas nós não estamos representando nós 6, né? Ou um único partido. Nós estamos representando uma cidade inteira. A gente tem que defender os interesses de uma cidade inteira. E se o prefeito mandar um projeto que é bom para a cidade, você não vai dizer não, né? Eu, pelo menos, entendo assim. Ah, mas eu sou oposição, eu vou falar não porque eu sou contra o prefeito? Não, de forma alguma. Eu acho que você tem que ser justo, não com o prefeito, não com os vereadores. Você tem que ser justo com a cidade acima de tudo. Ok.
Lincoln, você fez uma campanha muito simples perante alguns outros que tinham um poder diferenciado, financeiramente também. Sim. Então você vem também bem enxuto com a sua equipe. Sim. Quais são os seus compromissos com essa população, uma vez que você também não tinha uma barganha aí, eu faço isso, eu tomo lá da cá. Então eu queria que você falasse para a comunidade agora, para a população, como é que vai ser os seus projetos futuros e a sua equipe enxuta. Ô Jane, eu durante a campanha, eu acompanhei muitos candidatos ao cargo de vereador que prometeram muita coisa para a população. E o vereador, gente, ele não realiza nada. O vereador, ele não vai tapar o buraco da rua, ele não vai limpar a praça, ele vai pedir, ele vai fiscalizar. Quem faz isso é a prefeitura. Né? Na verdade, ele nem deveria. Né? Se funcionasse os órgãos, ele nem deveria pedir nada. Né? A gente tem que fiscalizar. E isso não foi um projeto, não foi nada que você usou na sua campanha. De forma alguma. Foi nenhuma proposta que você fez aí. De forma alguma. A minha proposta é ser o que um vereador tem que ser. Né? A minha proposta é ser um fiscalizador, um representante do povo. Poxa vida, vamos imaginar que a cidade aí tá comprando um determinado produto por 5 vezes o valor daquele produto. A minha obrigação é barrar aquilo, poxa vida. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Então, eu não fiz promessas. Né? Eu sou muito verdadeiro com o meu público, com as pessoas que me conhecem. Eu trabalho em comunicação desde adolescente, desde os meus 14 anos. Isso já está para 22 anos, à frente de um microfone há 20 anos. E eu tenho uma relação muito verdadeira, muito transparente com o meu público. Tanto é que eu ando com meus telefones aqui, e o meu telefone no programa, o número do meu telefone eu dou no ar. Então eu converso com o meu público meia-noite, 4 horas da manhã, à tarde, sábado, domingo. Eu sou muito transparente, eu não precisei mentir para poder fazer a minha campanha. Bastou, né, eu dizer, e é assim que tem que ser, que você vai fazer o que um vereador tem que fazer. Né? E então a minha relação com o público é extremamente transparente. A minha proposta é essa, é trabalhar, é fazer o que um vereador tem que fazer. Essa proposta que você traz aí do telefone está com você 24 horas. Tá, sim. Você traz bem do Wilson Tony. Desde o Wilson Tony. Dessa história que você tinha com ele, de trabalhar junto e ter aí todo esse know-how que você aprendeu com ele. Exatamente. Nessa sua trajetória. E só tenho a agradecer, eu sempre que posso agradeço ao Tony. Tenho que agradecer a Jane, inclusive, que era da nossa equipe do Clube Verdade. A Jane me acompanha desde menino, né, no desde Clube garoto, Verdade, né? Desde garoto. Então, a gente tinha um patrão que trabalhava 2 vezes mais que eu sei. Aí você fica com vergonha, né? Pô, se meu patrão não dorme, se meu patrão trabalha mais que eu, me obriga a trabalhar mais. Então, essa é uma relação você muito aprendeu aberta. bem, né? Que Aprendi você trouxe bem isso, né? E por força da minha profissão, né, a minha profissão exige que eu ande a cidade inteira. Conhece bem, né? Exatamente. Particularmente, eu conheço bem a cidade de Ribeirão Preto. E a gente vai analisando com o transcorrer dos anos, né, onde a cidade cresceu, onde a cidade inchou, qual onde é a deficiência daquele bairro, o que precisa mais. o que um bairro mais precisa, o que o outro não avançou, o que parou no tempo. É uma relação muito aberta, como tem que ser. E assim vai ser o meu gabinete também. Bom, nós não podemos deixar de falar isso. Temos hoje 3 candidatos à presidência da Câmara. Lógico, sem pedir o seu voto aqui, não teria lógica para isso. Mas você também está colocando seu nome para presidente ou esses 3 já está bom para escolher um? São bons nomes, né? Marcos Papa, Rodrigo e Glaucia. São bons nomes, né? O Rodrigo é o candidato do nosso partido, né, do PDT, mas são 3 vereadores experientes. Agora, Sérgio, nada impede também que um dos, entre aspas, novatos seja candidato à presidência. Um desses 18 aí novos, você acha que... Eu creio que sim, eu acho que sim. Né? Porque, poxa vida, não é possível que entre 18 não tenha nenhum, né, com essa capacidade, esse poder de articulação para poder... ser o presidente da Câmara Municipal. Eu até senti falta, viu? De um nome de um dos novos, possível aí? Nome do quadro dos novos, entendeu? Você podia falar? Eu gostaria. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver. Eu não sou candidato à presidência, mas gostaria de ver um dos novatos se dispondo a ser, colocando o seu nome a ser. Né? Última pergunta, porque ele fala rápido, dá tempo. Ok, Lincoln, como você bem disse, né? Você é da imprensa há muitos anos aqui em Ribeirão Preto,
Você tem um papel muito forte na mídia. Queria que você avaliasse a relação da mídia na política hoje. A mídia trabalha bem em Ribeirão? A mídia trabalha bem. A mídia trabalha bem. E isso força a qualidade do político também, né? Exatamente. A fiscalização, por exemplo, se o povo fiscalizar a Câmara, se o povo fiscalizar o vereador não vai ficar acomodado, né? Ele vai sair daquela zona de conforto. Lógico. Se o vereador fiscaliza a prefeitura vai sair da zona de conforto. O que vai acontecer? Isso vai exigir um padrão de qualidade, né? Fazer a coisa funcionar. E a mídia tem esse papel fundamental. Eu sempre fui assim, né? Os meus programas sempre foram abertos para a utilidade pública. E quem sabe a verdade do que acontece é o povo, gente. Quem sabe o que acontece na rua, na esquina da casa dele, é o morador. Não é mesmo? E o morador ajuda. A mídia tem um papel importantíssimo em Ribeirão Preto. Eu vejo uma atuação muito boa, né? E muito salutar, com bons frutos, exatamente essa cobertura semanal, essa cobertura diária da vida política de Ribeirão Preto, que permite ao cidadão saber o que está acontecendo. Você é a favor que a TV Câmara, a Rádio Câmara, tenha essa independência para cobrar os vereadores e abrir o microfone para a população também? Eu acho que qualquer pessoa que esteja à frente de um microfone tem que ter independência, né, Sérgio? Senão, a partir daí, tudo que ele fala pode estar contaminado. Eu acho que essa independência... como essa aqui, que nós não combinamos nada. Não combinamos nada, eu cheguei, sentei, já estou falando e disse a vocês, perguntem o que quiserem. Né? Não há o que esconder, não há assunto a fugir. Né? Eu nunca fui assim. Eu confesso que não sou muito acostumado a dar entrevista, estou acostumado a entrevistar, mas vou me acostumando. Então, a independência é fundamental. A independência é exatamente aquilo que eu disse aqui. Né? Ela vai resultar exatamente num padrão de qualidade melhor dos serviços públicos. Legal. Jane, última pergunta rapidinho. Rapidinho. Você sempre fez e faz aí com muita propriedade o teu jornalismo. Sim. Você já cobriu a Câmara Municipal? Alguma vez você veio... Sistematicamente não, mas em outras situações sim, votações importantes. Então você vai me falar agora que quando você fala do povo ajudar e fiscalizar, o povo também tem um pouco de culpa? Tem. Porque chega na hora das sessões, você vai ver como vereador a partir de 2017. Agora foi feita a audiência pública da lei das diretrizes orçamentárias. Não vem ninguém, né? É importantíssimo. Aliás, é uma das mais importantes. Então, vamos pensar uma outra situação. Quantos não foram votar agora na última eleição? 170 mil pessoas? Exatamente. Aí você faz a seguinte pergunta: essas 170 mil pessoas que não foram votar têm o direito de cobrar? Né? Com qual propriedade a pessoa vai cobrar um administrador se ela não se interessou nem em votar? A gente entende o descrédito, o desânimo da população. Mas, gente, é nesse momento que a gente tem que agir. Não é mesmo? De que forma você, como nesse vereador, momento vai que você tentar tem que buscar. buscar, a gente tem que trazer convocar a população. A gente tem que convocar a população através do gabinete, através das das sessões. Você não acha que a Câmara poderia fazer sessões localizadas nos bairros? É uma ideia. Convocar aí essa população. Porque hoje você sabe que todo mundo corre demais. Se fizesse lá na paróquia tal, né? Na associação, audiência pública. Exatamente, é uma ideia a ser levada para frente. Agora, gente, a Câmara está de portas abertas. As leis estão aí. Né, para serem discutidas, para serem votadas. O povo tem que se interessar. Depois vai pagar caro pelo passe do ônibus, não sabe por quê. Exatamente, né? que é isso que eu te... Bom, mas a Câmara pode dar um gás nisso aí, mudar, já que como é que é a montanha? Pode contar comigo. A montanha Maomé não vai, a montanha vai a qualquer coisa assim. Né, uma espécie de votação vamos estimular, itinerante, né? Exatamente para levar... Porque quando você fala... Perdão, Sérgio, só para completar. Quando você fala do povo ser um fiscalizador, tá aí a resposta. Se nem na casa onde ele tem obrigação e pode vir e cobrar dos vereadores, ele não tem a discussão da lei do orçamento, gente, é o dinheiro do povo que está... Exatamente. É a destinação do dinheiro do povo. Pra você onde não vai lá vai, ver né, para onde vai. verba? É a mesma coisa que você pegar um dinheiro, entregar para uma pessoa e falar assim, vai lá e paga. Administra do jeito que você pagar, tá bom? Administra do jeito que você quiser. Esse comportamento, isso é cultural, viu? É costume. Mas tem que mudar, né? Precisa mudar. E a gente precisa criar ferramentas para fazer com que isso aconteça. Chegamos ao final, você tem um minuto. Como você fala minuto. rápido, você tem um minuto. Menos agora, 30 segundos? 30 segundos? Para falar com a população aquilo que a gente não perguntou, que você gostaria de falar. Não, eu só quero agradecer. Eu sempre aproveito para poder agradecer, né? Exatamente nesse período, até janeiro, a gente
está estudando o regimento, né, sabendo exatamente como é o funcionamento, né, da casa. Fala logo que seu telefone está tocando, deve ser deve ser algum fã. Já é cobrança, porque a gente o povo está cobrando na rua, tem que fazer aquilo. Tudo bem, vamos que vamos. Enfim, eu quero aproveitar esses segundos finais aí apenas para agradecer a Deus, agradecer a família, as pessoas que estão comigo, né? E desejar, viu, gente, de coração, boa sorte, né? Boa sorte para todos nós, para a nova Câmara, para o novo prefeito, porque a gente precisa de uma cidade melhor, né? Ribeirão Preto precisa reconquistar, restabelecer aquela condição de referência que sempre foi Ribeirão Preto. Os ribeirão-pretanos estão muito abatidos com o que aconteceu. E a esperança nasce em 1º de janeiro de 2017, né? Assim esperamos, e a gente tem obrigação de contribuir, de fazer por onde que isso aconteça. Legal, obrigado, Lincoln. Obrigado a vocês também. Obrigada, Sérgio. E obrigado a você que nos assistiu até agora. Continue com a gente, tem mais por aí. Tchau.